e sejam muito bem-vindas a mais uma aula. E o assunto de hoje é sobre procrastinação. O perigo do século. Por que o perigo do século? Porque é algo que antes não era tão falado e que para muitas pessoas é algo novo para ser abordado ainda. Porque as pessoas elas não sabem o que significa procrastinação, não sabem o que isso pode acarretar e não sabem os perigos que isso pode trazer para a vida das pessoas. Então vamos começar por algo bem básico. A preguiça, todo mundo já sabe que é um dos 7 pecados capitais, digamos assim, que está ali, inclusive já teve novelas e coisas para falar dos 7 pecados, que a preguiça, ela é um sabotador que impede você de fazer as coisas. Então se a preguiça, ela já é algo ruim, imagine você procrastinar. É como se fosse um nome bonitinho dado para a preguiça, mas que tem um significado 10 vezes pior, digamos assim. É algo que te para, é algo que faz com que você adoeça, é algo que te impede de alcançar os seus sonhos. É algo que impede você de chegar a determinados lugares, é algo que impede você de passar por momentos incríveis junto com a sua família, com o seu cônjuge, é algo que te impede de ter momentos incríveis na sua vida, porque enquanto as pessoas estão vivendo, você está ali procrastinando, preferindo fazer outras coisas ao invés de fazer o que tem que ser feito. A procrastinação nada mais é do que uma tarefa, um resumo, uma função, uma ação que você deveria fazer, mas pelos benefícios serem a longo prazo, você não tem vontade de ir lá fazer essa ação, fazer esse projeto, essa construção. Porque o desenvolvimento ele demora um pouquinho mais. E se eu fosse esperar por isso, eu também já teria procrastinado, já teria parado aqui mesmo, porque é um processo de longo prazo. Você empreender é um processo de longo prazo. Você ter uma vida financeira próspera é um processo prolongado. Então tudo tem um processo mais longo para acontecer. As coisas demoram um pouquinho mais para acontecer. Tem o tempo certo para acontecer. São coisas simples, mas que se você deixa tomar conta, você acaba deixando para depois e depois e depois. Pelo simples fato de você colocar na sua mente que aquela tarefa, aquela função não vai te trazer os benefícios imediatos. Nós, seres humanos, hoje estamos com a questão de ter tudo nas mãos, de ter tudo de forma imediatista, de ter tudo para ontem, de ter tudo na hora, de ter conseguir todas as coisas na hora, para as coisas acontecer tudo de uma hora para outra. Isso gera uma frustração, porque não é assim que as coisas acontecem. E é por isso que você procrastina, porque você quer as coisas da noite para o dia, você quer que as coisas aconteçam de uma vez só. E quando uma função, uma tarefa que delegada para você requer mais tempo, requer mais um período é ótimo, né? Um período de lucratividade maior do que aquilo que você espera, você deixa essa tarefa para depois, e isso acaba te prejudicando. Um ótimo exemplo para mim dar aqui para vocês é a questão dos TCC, dos trabalhos de faculdade, das coisas assim. Você pode ter um ano para fazer, mas a maioria dos alunos deixa para fazer quase um mês antes ou uma semana antes, para se facilitar, para entregar o trabalho, acaba fazendo mal feito, acaba fazendo mal organizado, acaba fazendo de qualquer jeito e acaba tendo grandes prejuízos na hora de receber a sua nota, na hora de fazer as coisas acontecerem, na hora de receber o benefício de você gerar aquela função. Então esse é um ótimo exemplo para dar aqui para vocês, que a procrastinação nada mais é do que o alongamento de uma função a qual você não gosta ou não quer fazer. E isso te prejudica, porque enquanto você vai fazendo devagarinho, passinho por passinho, você vai fazendo do teu jeito, vai fazendo de um jeito organizado, vai dando conta de fazer aquela função, ao contrário de que você procrastinar e fazer tudo da noite pro dia e fazer tudo de qualquer jeito a ponto de você não obter os benefícios que você poderia ter de uma forma bem melhor, de uma forma bem mais especificada. Ah, aqui tá na porta. Sai. Coisas do ouvido, né? Continuando. Bom, então são 7 gatos, é a outra preferida, então quando é um incomodando é o outro, né? Então agora acho que ela está continuando. Ah, não, o que eu queria contar pra vocês, eu vi esses dias rolando ali no meu feed, que era de um homem, que ele era pedreiro, e ele estava construindo casas para o chefe dele. E chegou na hora de se aposentar, o chefe dele pediu para ele fazer mais uma casa. E ele decidiu fazer de qualquer jeito, que também entra a questão do adiantamento, devido à procrastinação de você não fazer como tem que ser feito, de você não separar as funções. E ele fez a casa de tudo que é jeito, de material de segunda. Olha, o que vocês imaginarem de ruim, ele fez ali na hora de fazer a última obra dos serviços dele para ele poder se aposentar. E o que aconteceu? Quando chegou para entregar a casa era para ele mesmo, o chefe dele ia dar de presente para ele. E ele se beneficiou
com um trabalho péssimo que ele mesmo fez. Então, por isso que você precisa analisar na hora que você receber tarefas, funções as quais você não quer fazer, as quais você não está acostumado, as quais você não tem desejo nenhum de fazer essas tarefas. Por quê? Porque pode te trazer benefícios aos quais você não gostaria de receber, benefícios ao contrário daquilo que você esperava, benefícios ruins, melhor dizendo. Então, a procrastinação, ela faz isso na sua vida, ela te prejudica dessa determinada forma. E quando que ela começa? Devido às funções que você vai aprendendo, porque você sabe, você tem um entendimento que existe coisas melhores para você fazer, existe coisas melhores para você comer, existe coisas melhores para você ocupar o seu tempo. Outra analogia é a questão de livros. As pessoas, elas não terminam de ler livros porque elas acham que os livros são chatos. E às vezes a melhor parte do livro está lá no meio daquele livro, está lá no meio do contexto. Que ela precisa ir percorrendo todo o labirinto daquele livro para descobrir o final da história, para descobrir a história, para descobrir a analogia, para descobrir o aprendizado que ele oferece. E as pessoas procrastinam e vão deixando, e vão deixando, e vão deixando. Eu sou uma que procrastina na hora de ler os meus livros. Tanto que eu tenho vários livros que estão até dentro do pacote, então isso vai transformando em algo que você vai deixando, vai deixando, vai deixando, e quando vê, passou o tempo que você poderia aprender aquela coisa nova, que poderia fazer sentido naquele momento que você estava mais precisando, e você deixa para depois e acaba perdendo as oportunidades que aparecem na sua vida. Então, procrastinar, ela é perigosa sim, porque faz você perder muitas coisas na sua vida. Também é a questão de você estar com preguiça de começar ou de terminar as funções. Então a procrastinação, ela também te traz isso. Ela te traz aquela falta de vontade de começar uma tarefa ou de terminar essa tarefa. Então tem essas questões também, além de você não querer fazer a tarefa, além de você deixar por último, além de você não ter vontade nenhuma para fazer, você também não ter vontade nenhuma de começar. Como que você vai lidar com a procrastinação? Como eu falei antes também, a procrastinação acontece quando você tem tarefas grandes para fazer e te dá preguiça de fazer, porque os benefícios que ela te oferece demoram e são a longo prazo. Então, como que você pode bater de frente com a procrastinação? Se você vê que ela é muito forte a ponto de você não conseguir controlar, a ponto de você não seguir as dicas que eu vou dar aqui agora, hoje, o ideal é você procurar ajuda, pesquisar ajudas, ir atrás de formas que você pode resolver esse problema dentro da sua vida. Porque se você é uma pessoa que adora procrastinar, você é uma pessoa que não consegue alcançar os seus objetivos com facilidade, não consegue alcançar os seus sonhos com rapidez. Rapidez não, porque demora um pouquinho para acontecer as coisas, mas com rapidez que eu me refiro, coisas que você poderia fazer em um ano, você deixar para o próximo, para o próximo, para o próximo, e nunca acabar chegando esse tempo de você se beneficiar das coisas que você deveria ter feito antes. Então, como que você vai lidar com isso? Divida suas tarefas em várias partes, em várias etapas. É uma tarefa grande que você tem que entregar, por exemplo, uma casa, um trabalho, uma fórmula daqui 2 meses, então separa um pouquinho por semana, porque aí se torna uma pequena tarefa e talvez você até se sinta mais motivado a realizar aquela tarefa, porque sabe dos benefícios que ela pode te oferecer. Por mais que seja demorado, você vai saber que toda vez que você faz uma tarefa, você se sente extasiado, se sente animado porque você cumpriu aquela tarefa e é um pouquinho a menos para que você possa se preocupar lá no futuro. É assim que ocorre quando você faz e monta listas também. Quando você faz listas para você fazer os seus afazeres, é satisfatório você riscar o item da sua lista que você está fazendo. É satisfatório você riscar aquele item que você já fez. Então, quando você separa essa meta, essa ação, essa tarefa em várias partes, ou que seja, quebra ela em vários pedacinhos, toda vez que você realizar uma tarefa que você riscar, você vai se sentir mais satisfeito. Você vai ver a satisfação que é terminar aquela tarefa e não ter mais que se preocupar, por exemplo, com aquela parte. Vamos voltar ao exemplo do trabalho, o TCC, por exemplo, você tem que fazer a introdução, a conclusão e todas aquelas coisinhas chatas que eu também já tive que fazer no tempo. Então você pode separar, hoje eu vou fazer só a capa, amanhã eu vou fazer só a introdução, depois de amanhã eu vou fazer um pedaço do sumário, depois de amanhã eu vou fazer uma parte do conteúdo. Então você separar as coisas em pedaços, separar por partes, tirar da cabeça também aquela questão de que você tem que fazer as tarefas com vontade. Você não precisa fazer as coisas com vontade. E eu também sou a prova viva disso. Que você não precisa fazer as coisas com vontade. Você sabe o que tem que fazer, então você vai lá e faz. Simples assim. Então você não precisa ter vontade para fazer as coisas. Se você sabe o que tem que fazer, você simplesmente vai e faz. Um exemplo é a academia. Você nem todo dia quer ir lá se exercitar, comer bem, comer saudável. Comer de forma saudável, melhor corrigindo a minha frase. Você não tem vontade de acordar cedo para fazer exercícios, para fazer uma caminhada, para limpar a casa,
você não tem essa vontade de fazer as coisas acontecer, mas você vai lá e faz porque tem que fazer, porque você se comprometeu. E se você é uma pessoa comprometida, você sabe o quanto se comprometer é importante. Você sabe o quanto essa palavra tem importância na sua vida, que é você cumprir com as coisas que você se autocomprometeu, que se autoprometeu. Então, é também você fazer essa quebra de tarefas, é você entender que você não tem que fazer as tarefas com vontade, você sabe que precisa fazer. E se é alguma coisa por você, que nem no meu caso, que trabalho por conta, que estou realizando as coisas por conta, eu sei que se eu não fazer as coisas não acontecem, então eu preciso me esforçar para realmente fazer as coisas acontecer, mesmo eu estando sem vontade, mesmo eu estando sem desejo de ir lá e realizar aquela tarefa. É sem vontade mesmo, porque você sabe onde você quer chegar. E se esse desejo seu é ardente, você não vai parar para simplesmente fazer coisas diferentes, você vai querer fazer as coisas acontecer em determinado tempo. Então você precisa fazer, então não precisa fazer essas coisas com vontade. Antes feito do que não feito. Então esse é o lema que você precisa tomar quando pensar que as coisas precisam ser realizadas com vontade. Então já dei a primeira dica, você não precisa ter vontade para fazer as coisas na hora de procrastinar, então faça sem vontade mesmo. A segunda dica é quebrar essas tarefas ao meio, quebrar em vários pedacinhos para que você construa e faça elas aos pouquinhos. E lembrar dos benefícios que ela traz para você no futuro. Pode demorar? Pode. Mas use essas duas analogias para conquistar e conseguir realizar aquilo que você deseja. A procrastinação ela pode ser um perigo enorme para vocês. Um perigo enorme para você que está criando o seu empreendimento agora. Um perigo enorme para você que está criando e construindo novos sonhos. Então ele pode sim te prejudicar e muito. Mas se você souber trabalhar aos pouquinhos com essa questão da procrastinação, você pode ter certeza que vai servir como mais como um mecanismo de alavancagem do que um mecanismo de defesa. Então saiba usar as coisas em equilíbrio, saiba usar de forma que te agregue, saiba usar de forma que vai fazer com que você suba de nível, para que você saia do lugar, para que você se movimente. E nada mais justo do que você ter esse entendimento e fazer as coisas acontecer na sua vida, porque se você não faz acontecer, ninguém vai fazer por você. Então era sobre isso que eu queria falar hoje. Bem resumidamente, como mencionei, bem rapidinho, para que vocês entendam um pouquinho sobre a questão da procrastinação, para que você entenda como que as coisas funcionam e como que ela pode te prejudicar. Procrastinar é uma coisa séria e te impede de ter prosperidade e de chegar aonde você deseja. Então eu espero que essa aula tenha feito sentido. Coloca a hashtag lá depois que você assistir essa aula, eu decido, e comenta se fez sentido para você.